E aí, meu amigo e aí, minha amiga, voltamos agora com impostos estaduais e vamos falar sobre ICMS, o imposto mais importante quando a gente fala de tributos estaduais. Para você que faz prova de AGU, para você que faz prova de PGM, fiquem bem atentos que esse é um assunto que não é só importante para quem faz prova de Procuradoria de Estado não, tá? Ele é muito importante com vários regramentos constitucionais. E se tem regramentos constitucionais, cai muito em prova, especialmente as disposições do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que são as especificidades do ICMS. Há muitas remissões, é um artigo difícil de ler, então fiquem bem atentos para não perder questões que seriam bem fáceis, seriam bem simples se você parar realmente com atenção para ler, fazer as remissões, ir e voltar, fazer aquele vai e vem de olhos das remissões feitas pela Constituição para os artigos citados, tá bom? O ICMS é o imposto que gera mais problemas de um modo geral e necessita de mais visualização, porque ele é o que gera maior arrecadação para os estados e é o que gera o que a gente chama de guerra fiscal. Há uma grande problematização das relações entre os estados e isso é tratado com bastante afinco pela Constituição, justamente para tentar minimizar essa guerra. A gente fala em ICMS e a gente só lembra da circulação jurídica das mercadorias, da circulação das mercadorias, das operações de compra e venda. A gente esquece muito que esse se trata de um tributo que também incide sobre transporte interestadual e intermunicipal e sobre serviço de comunicação. Então lembre-se dessas outras duas variantes aí da incidência tributária do ICMS. Então, beleza. Primeiro ponto, quem faz prova de AGU, quem faz prova de PGM, ICMS cai também. Esqueça essa história de que não precisa estudar. Segundo ponto, não leiam sozinhos, não leiam sozinhas a Lei Complementar 87 de 96. Não leiam sozinhos a Lei Candir, tá? Esqueçam disso porque vai te gerar muita dificuldade na leitura e no entendimento, porque é um imposto muito complexo, um imposto muito grande. Foque no seu livro ou no seu material. Se estiver acompanhando bem aqui, foque nos livros digitais da gente. Só de ICMS são 3, são quase 200 páginas de ICMS. Então ali é suficiente, tá? Essas videoaulas vão te ajudar também, apesar de não serem tão exaustivas assim. Mas aqui a gente vai tratar de muita coisa que cai em prova efetivamente. E quando você chegar num nível um pouco mais avançado, você se preocupa aí já nessa leitura da Lei Candir, de alguns aspectos especiais, já vindo com uma bagagem anterior. Se você cair na Lei Candir agora, do nada, você vai ficar muito perdido, vai ficar muito perdida. Beleza? Então, o ICMS 155, parágrafo 2º, ele trata da circulação jurídica de mercadorias. Esse ponto é o primeiro ponto de realce da gente. Circulação jurídica. Não é qualquer movimentação ou circulação de mercadorias que determina a incidência tributária desse imposto que a gente está tratando. Essa circulação tem que ser jurídica, tem que significar então que houve troca da titularidade do bem. É por isso que a súmula 166 do STJ fala que não incide ICMS quando há transferência de um bem entre estabelecimentos de um mesmo titular, porque não há aí aquela operação que é a operação objeto da tributação do ICMS. Não há uma compra e venda, não há uma operação de trânsito jurídico da mercadoria. Beleza? Circulação jurídica de mercadorias. Transporte interestadual e intermunicipal. Veja aqui, o primeiro ponto é, não cabe transporte intramunicipal. Se ele fica dentro do município, a gente tributa com ISS, tá bom? Interestadual e intermunicipal. Serviço de comunicação, você consegue acertar 90% das questões com a seguinte afirmação. O que se tributa é o serviço de comunicação e não os serviços agregados ou preparatórios que fornecem substrato ou condições para que o serviço de comunicação seja prestado. Esses serviços agregados, preparatórios, acessórios, não representam comunicação. Se não representam comunicação, não podem ser tributados pelo ICMS. Com essa explicação básica, você já vai chegar em muitos pontos e a gente vai falar disso hoje, tá bom? A aula de hoje é a aula mais importante de ICMS. As próximas
Se você assistir sozinho, você não entende nada. Se você assistir essa aqui e for em sequência, aí você vai pegar a manha da coisa, vai conseguir entender de que danado é esse imposto que todo mundo tem tanto medo. É um imposto que tem como uma das suas principais características a não cumulatividade. Ele se compensa na cadeia de operações. Isso faz com que haja uma facilitação da cobrança pelo fisco, da fiscalização, da arrecadação. Afinal, é possível então que o fato de ele ser não cumulativo resulte numa sistemática de compensação. Então a gente faz créditos e débitos, no final a gente soma todos os créditos e todos os débitos das operações e vê se deve ou se tem crédito para usar no futuro. Isso acontece por quê? Porque quando a gente fala em ICMS, a gente não fala daquela compra e venda, daquela operação ocasional. Quando eu comprei essa caneca aqui, foi eu realizei uma compra e venda, mas uma vez só, não tem habitualidade, eu não tenho intuito comercial, eu não tenho o que a gente chama de vontade de mercância. Não há aqui um intuito mercantilista. Eu não estou aqui trabalhando na venda, seja por habitualidade, seja por volume. Mesma coisa quando o Revisão PGE comprou essa televisão. Comprou a televisão, está aqui, juntou, é o que a gente vai ver lá na frente, que não há incidência do ICMS quando há a compra de equipamentos para montagem do ativo fixo de uma empresa, porque não há ali a intenção de revenda. Uma empresa que vende açaí, por exemplo, ela precisa comprar, 3 computadores para a equipe que vai trabalhar ali. Esses computadores não representam a atuação comercial daquela empresa. Eles foram comprados para compor o ativo fixo e assim não há incidência do ICMS, tá? Então, ele é não cumulativo, porque ele é naturalmente vocacionado a tributar operações comerciais, que serão naturalmente, então, plurifásicas. Ela acontece em várias fases de uma cadeia até se chegar ao interesse final dela, que é vir uma pessoa e comprar essa caneca. Consumidor final, que normalmente não atua com habitualidade e volume de intuito de mercância, tá? Poderá ser seletivo, lembre-se, o IPI deverá ser seletivo, o ICMS poderá ser. É real, incide sobre uma relação jurídica, é indireto, porque aqui a gente vê a situação da repercussão financeira do tributo. Eu, que comprei com ICMS embutido no preço, tá? Então, há aqui a situação do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. Eu que comprei essa caneca, não participo da relação jurídico-tributária, mas suporto o ônus econômico do tributo que veio embutido aqui. Dessa canequinha, só essa hastezinha aqui deve ser só ICMS. Tá? Ele é predominantemente fiscal, então ele tem um intuito arrecadatório e não de movimentação da economia, predominantemente, tá? Predominantemente. Não vinculado de arrecadação não vinculada. Assim como todos os impostos, ele é não vinculado, ou seja, ele não se vincula a uma prestação estatal específica, e de arrecadação não vinculada, as receitas do imposto não podem ser destinadas a um fim específico por expressa previsão constitucional. Lembra que eu falei que o ICMS ele gera muita guerra fiscal? É por isso que a Constituição exige lei complementar para tratar de uma série de fatores. Definição de contribuintes, substituição tributária, compensação tributária, regular a forma como o CONFAS vai trabalhar. O CONFAS é o modo como os estados vão se reunir para conceder isenções ou remissões, para conceder benefícios fiscais. Então, todo mundo se reúne para que um não prejudique o outro. Então, o CONFAS se reúne para aprovar esse tipo de situação, tá? Fixa a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre também na importação exterior do bem. Então, todas as situações que a lei complementar, que se exige lei complementar pela Constituição, visa justamente a minorar os efeitos de uma eventual guerra fiscal. Tranquilo? 10 minutos agora de aula. Vamos chegar ao primeiro ponto que causa um pouco mais de dúvidas nos alunos, tá? Assim como eu venho falando sobre a guerra fiscal, o ICMS, por expressa previsão constitucional também, ele
pode ter as alíquotas fixadas por resolução do Senado, definidas, ou o Senado também, em determinadas ocasiões, pode fixar as alíquotas mínimas e máximas. Veja aqui a distinção. Tabelinha. No caso das operações internas, a resolução fixa a mínima e a máxima, tá? Fixa a mínima e a máxima. No caso das operações interestaduais e de exportação, já que envolve mais estados ou envolve atuação para fora do Brasil, aí realmente há a fixação da alíquota. Se liga nos critérios que caem em prova, tá? Para fixar a alíquota aplicável nas operações interestaduais e de exportação, essa resolução vai ser de iniciativa do presidente ou 1/3 dos senadores. E ela vai ser aprovada pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Agora, veja como há uma gradação aqui de quando se fixa a alíquota mínima para quando se fixa a alíquota máxima. Para fixar a alíquota mínima, iniciativa de 1/3, aprovação de maioria absoluta. Para fixar a alíquota máxima, iniciativa da maioria absoluta e decisão de 2/3 dos membros do Senado Federal. Veja que há uma gradação da mínima para a máxima, há menos requisitos para a mínima e há mais requisitos para a máxima. 1/3, maioria absoluta, 2/3. Tranquilo? E para a fixação das alíquotas das operações interestaduais e de exportação, presidente da República ou 1/3 do Senado. E veja que isso já caiu em prova. Procurador do Ministério Público de Contas de Rondônia, 2019, CESP. Considerou-se incorreta a afirmativa no sentido de que, veja, lei complementar de iniciativa do presidente da República estabelecerá as alíquotas de ICMS aplicáveis às operações interestaduais. Resolução do Senado de iniciativa do presidente da República ou de 1/3 dos senadores é que estabelecerá as alíquotas de ICMS aplicáveis às operações interestaduais e de exportação. Por isso que a questão está errada. Não é lei complementar, é resolução do Senado. E ainda assim, a iniciativa não seria só do presidente, seria também de 1/3 do Senado Federal e também abrangeria aqui exportação. O erro está em lei complementar. O resto não é um erro por si só, é uma incompletude, mas aqui está errado esse ponto. Olha outra questão. Procurador da Assembleia Legislativa de Roraima. Se liga. Incorreta, tá? A banca considerou, banca Funrio. Uma resolução do Senado Federal de iniciativa do presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis a interestadual de exportação. Ele disse o quê? Operações e prestações internas estaduais de exportação. Esse internas aqui tornou a questão errada. Vamos voltar só para vocês terem certeza. As interestaduais de exportação, presidente ou 1/3, maioria absoluta. As internas, elas são fixadas as mínimas e as máximas. Fechou? Questão boa. Questão que muita gente erra simplesmente porque não leu a Constituição ou não pegou um esqueminha aqui. Ó. Esse esqueminha aqui, se você tiver dificuldade, já decora ele, cola na parede e nunca mais erre. É fácil, tá? É fácil e cai. Fechou, né, galera? Vamos em sequência. O aspecto material do ICMS, ou seja, aquilo que a gente está tratando quando a gente fala de ICMS. Veja, prestação onerosa de serviço de comunicação, tá? Eu esqueci de falar uma coisa. Isso aqui. Eu vou começar falando com vocês do serviço de comunicação, depois eu vou falar das operações de transporte, e aí no final a gente vai para o que interessa, porque aí o barranco desabou. Aí que começa o bicho a pegar, entendeu? Aqui vem a parte fácil, ó. Lei Complementar 87, a Lei Candir, que eu falei para você não estudar sozinho. Ele vai no inciso 3 e fala, e essa é a parte mais fácil, vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Prestações onerosas do serviço de comunicação. Lembra? Onerosa do serviço de comunicação, tá? Por isso aqui, a difusão de radiocomunicação, de televisão gratuita, ela não é submetida à incidência do ICMS, você vai ver daqui a pouco. Prestações onerosas do serviço de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação da comunicação de qualquer natureza. Os pontos mais importantes são serviço de comunicação oneroso. Exclui do serviço de comunicação os agregados e preparatórios. Imunidade constitucional.
155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D da Constituição. Não incide ICMS, e aqui ele quis dizer é imune, porque toda vez que há uma norma de não incidência, uma norma de desoneração na Constituição, se trata de imunidade, isso todo mundo já sabe, não incide nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de recepção livre e gratuita, rádio e TV aberta. Aí mata. Rádio e TV aberta não é submetida a ICMS. Isso significa que vai incidir então o quê? TV fechada, TV a cabo. TV a cabo incide. Não incide lá, naquele quando você bota na Globo, na Band, na Record, na Rede TV. Pouca gente vê hoje TV aberta assim com tanta ênfase, mas, obviamente, ainda é um dos meios de comunicação mais utilizados no Brasil. Beleza? Olha como já foi cobrado. Advogado do Celesc, lá de Santa Catarina, banca FEPESE, incorreta a seguinte afirmativa. O serviço de comunicação, quando nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, terá a alíquota do ICMS reduzida pela metade. Não incidirá nesses casos, porque há aí a imunidade prevista na Constituição, 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha D, inciso 10, a linha D. Beleza? Tô quase cortado na imagem, deixa eu voltar. Sentar aqui para conversar com vocês sobre alguns pontos específicos disso que eu já adiantei. Olha lá. Serviço de telefonia de radiodifusão sonora de sons e imagens pelas operadoras de TV a cabo e propagandas em outdoors. Esses serão tributados. Súmula 334. O ICMS não incide nos serviços de provedores de acesso à internet. Por quê? Porque é serviço preparatório, serviço agregado, que somente fornece sustentáculo à possibilidade da comunicação em si. A comunicação, o serviço de comunicação é que vai ser tributado, não esses serviços agregados, preparatórios e acessórios. O provedor de acesso à internet, veja, que é a explicação da súmula 334, libera espaço virtual para a comunicação entre as duas pessoas. Porém, quem presta o serviço de comunicação é a concessionária dos serviços de telecomunicações. Essa sim, já tributada pelo ICMS. Beleza? Quando a gente fala desse negócio de serviço agregado, do que significa serviço de comunicação, telecomunicação, o melhor modo de entender é você vindo aqui, ó, Lei 9472 de 97. Quero que você abra ela, vá lá no artigo 60 e 61 e leia com bastante calma. Basicamente, ele explica o que é serviço de telecomunicação e o que é serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado é o que a gente chama sempre de serviço agregado, que gera condições para a comunicação em si. Leia esses dois artigos e eu te dou uma real aqui. Foi a leitura desses dois artigos que me fez entender, lá quando eu estudava para concurso, efetivamente o que queria dizer o livro, especialmente do Ricardo Alexandre, sobre o assunto. Foi quando eu li isso aqui que eu falei, agora eu entendi. Eu fui lá na base, e eu quero que você vá, quero que você leia com bastante calma, para você entender. E aí vem aqui como eu mato isso, né? Comunicação em si é uma coisa, serviço de valor agregado, serviço operacional é outra. Você vai entender pelos exemplos que eu vou dar, que já foram julgados pela jurisprudência. Primeiro, a locação de equipamentos vinculados à prestação de serviço de telecomunicação não é atividade passiva de tributação pelo ICMS Comunicação. SCJ julgou em 2017. Muito simples. Se cair essa frase aqui, você acerta. Não tem como, tá? Claro que não é um serviço de comunicação. É a locação de equipamentos à prestação, vinculados à prestação da própria comunicação. Obviamente que é um serviço acessório. Veja o que o SCJ decidiu em repetitivo, tá? Falando sobre telefonia móvel, e aí você vai ficar bem claro algumas situações que caem muito em prova objetiva. Caem muito em prova objetiva. CJ julgou em 2012, tá? RESP 1.176.753, na sistemática dos recursos repetitivos, por isso que cai. Aqui, como não está fácil de ler, está aqui bem explicadinho. Não incide o ICMS comunicação. Troca de titularidade de aparelho celular. Esse serviço é de comunicação? Conta detalhada. Troca de aparelho, troca de número, mudança de endereço, troca de área de registro, troca de plano de serviço, bloqueio DDD e DDI, habilitação, religação. Todos
serviços preparatórios, serviços agregados, serviços acessórios. O que é que a galera fazia, né? Espertinhos do Estado, isso vinha na conta, né? Vem na conta do cara. Troca de aparelho, R$15, R$5, R$10, R$50, ou vai na nota fiscal que seja, e aí o Estado falava, opa, filho, é comunicação. Não é você, TIM, que está fazendo, não é a Claro que está fazendo, vocês não prestam serviço de comunicação, esse não é o KNAI de vocês, então toma-lhe ICMS. A galera ganhou, a gente perdeu essa aí com razão, tá? Ah, mais uma súmula do STJ 350, dizendo que o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Veja só, a habilitação é o que permite que você use o celular. Antes da habilitação, você não liga, né? Você não consegue ligar. Então, quando ele está habilitado, aí você vai lá e consegue fazer a sua comunicação em si, a ligação em si. É dessa ideia de habilitação que surgiu uma dúvida seguinte. E essa é mais importante, mais difícil e gera alguma confusão dos alunos, tá? E em mim gerou por muito tempo. Julgado de 2017 do STF. Se liga. O STF assentou que o ICMS não incide sobre serviços preparatórios aos de comunicação. Já falamos, né? Tais quais a habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, anota, assinatura, igual a contratação do serviço, assinatura é a contratação, cadastro de usuário e equipamento, o cadastro do equipamento, já que tais serviços são suplementares ou configuram a atividade meio para o serviço de comunicação em si. Se ligou, né? Se ligou. Um ponto específico, assinatura. Quando você faz a assinatura ali, a assinatura para que você efetivamente possa fruir do serviço de comunicação. Mas, se ligue, a tarifa de assinatura básica mensal não é serviço, muito menos serviço preparatório. A tarifa de assinatura básica mensal não é serviço, muito menos serviço preparatório. Mas sim a contraprestação pelo serviço de comunicação, propriamente dito, prestado pelas concessionárias de telefonia, consistente no fornecimento em caráter continuado das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS. Tarifa de assinatura básica mensal, normalmente, é aquela em que você tem uma franquia. Sei lá, você paga R$ 59,00 e aí você tem ligações limitadas, não sei o quê. Esse valor que você pagou, ele obviamente é o serviço de comunicação. Afinal, o cara que liga... Cadê o celular de Jax? Está aqui. Jax pagou como? Paga o que aqui por mês? Pago 15. Paga 15 por mês. Mas é o quê? É pré-pago? Coloca crédito e ganha um plano. Coloca crédito e ganha um plano. Beleza. Aí ele botou 15 conto aqui. Botou 50 conto para botar quanto quiser, né? Pronto. Aí ele botou R$50 aqui. O nome disso pode ser tarifa de assinatura básica mensal. Você pode ligar quanto? Quanto puder, quanto quiser, como é? Sim, Tem uma franquia ali, né? Aí vê o que o STF disse, Jackson. Aqui, ó. O ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal, caso você pague por mês aqui, cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferidas ou não ao usuário. Então, conferindo franquia de minuto ou não, quando ele paga os R$15 do pré-pago, quando ele paga uma tarifa mensal, que às vezes pode ter um pós-pago, né? Que é de R$50, de R$30, de R$100, de R$200. A galera queria dizer que aquilo era só a tarifa para poder usar o telefone. Aí o Estado falou, mas certo, em que momento que eu vou tributar a sua ligação? Eu falei, não, tributa a minha ligação aí. Quanto? Qual é o real que você vai pagar? Você já pagou, amigão. Então, o que não se pode cobrar é para quando ele faz a assinatura. Ele vai, contrata e fala assim, ó, eu quero contratar a TIM. Aí a TIM fala, beleza, a assinatura da TIM é R$12 a taxa, aí você ganha um chip, e se quiser ter ligação, você tem que pagar mais R$15 no mínimo de crédito. Esses R$12, eles não são serviço de comunicação. Eles são um preparatório para que ele possa ligar. Depois ele paga 15 da tarifa de assinatura básica mensal. Então lembrem sempre, tarifa de assinatura básica mensal não é o mesmo que assinatura nem habilitação. Assinatura e habilitação, serviço preparatório. Tarifa de assinatura básica mensal, serviço de comunicação em si, e incide ICMS sobre esse serviço.
Beleza? Aprendeu aí, Jackson? Entendi. Jackson tá sabendo tudo de direito tributário já. Fechou. Comunicação é isso. Você acerta qualquer questão. Caiu. Você acerta qualquer questão com esses temas. Tô quebrado aqui. Agora a gente vai falar de transporte. Transporte, eu quero tratar com vocês de maneira bem simples e bem rápida. É o seguinte. Isso aqui são os entendimentos do STF, tá? É inconstitucional o transporte aéreo de passageiros, intermunicipal, interestadual e internacional. Então, é inconstitucional a incidência do ICMS sobre isso. Poderia gerar aqui, inclusive, alguma discrepância entre as empresas estrangeiras e as empresas nacionais. Transporte aéreo internacional de cargas e passageiros. E é constitucional o transporte aéreo interestadual e intermunicipal de cargas. Veja que é constitucional o transporte aéreo interestadual e intermunicipal de cargas. De passageiros é inconstitucional. Beleza? Isso aqui foi o que o STF já, inclusive, afirmou depois dessa decisão da inconstitucionalidade. O transporte terrestre, interestadual e intermunicipal de passageiros e cargas também é constitucional. Eu quero que vocês vejam no PDF com mais detalhes a explicação de cada um desses, como é que foi, e façam essas separações também. Se puder fazer uns post-itzinhos, vale a pena, tá? Olha como isso foi cobrado para procurador do município de Bauru, em 2018, Banca Vunesp. Foi correta a seguinte afirmação: a prestação de serviço de transporte coletivo intramunicipal de passageiros por empresa pública constitui, em tese, hipótese de incidência do seguinte tributo, ISS. Isso eu falei nos primeiros 5 minutos de aula. ISS e não ICMS, porque é intramunicipal e não intermunicipal, não interestadual. Beleza? Galera, assim a gente encerra nosso primeiro bloco de aula. No segundo, a gente vai entrar na circulação de mercadoria em si, tratando de conceito de mercadoria, avançando naquela parte mais inicial do ICMS mercadoria, para nas aulas seguintes a gente aprofundar mais ainda, e a partir daqui a gente vai tratar só da circulação efetiva de mercadoria, que é o ponto mais importante, tá? Com essa aula você consegue, com esse bloco somado ao segundo, você consegue criar o substrato necessário para chegar nas aulas 2 e 3 sobre ICMS. Beleza? A gente se vê daqui a pouco, um abraço.